todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Só o versículo 15 que foi lido aqui de primeira epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 1. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Amém. Podeis assentar? É muito bom estarmos aqui louvando ao Senhor. Quero mandar um abraço para toda a igreja em Acari, na pessoa do pastor Abisai, pastor Luiz Ramos, pastor Rogério Teodoro, e a cada um dos membros da igreja ali em Acari, e a cada um que está nos ouvindo. É um prazer imenso nós estarmos aqui para trazer algo da parte do Senhor para nós. E o Senhor que faz tudo, nós não fazemos nada. Nós somos apenas canal de Deus, cada um de nós. E o Senhor, Ele vai trabalhando nas nossas vidas, prepara o coração de um para escolher o louvor e nos dá mensagem. Eu estava ali na casa do pastor Birani, final de semana passada, né? E tirando umas férias ali, mandar um abraço ao pastor Birani, irmã Isabel, ali em Ibiúna. E na segunda-feira estávamos ali descansando e o pastor Felipe nos fez esse convite para estarmos aqui. E eu falei, se Deus permitir, estaremos lá sim. E quando a gente está com a responsabilidade de trazer uma palavra de Deus, eu tenho um particular que eu gosto de estar num culto. Eu prefiro, estar num culto e alguém falar, o pastor Wilson vai trazer a palavra. Mas quando fala assim, dia tal, aí eu fico naquela perspectiva, esperando o que o Senhor vai falar para nós. Eu já tive que parar o carro, porque quando eu estava escolhido para trazer uma mensagem em outro lugar, e a mensagem veio, eu estava dentro do carro, eu tive que parar para abrir a Bíblia, e dessa vez eu lá em Ibiúna, e quando eu recebi a palavra, aí já vem a responsabilidade, e pego a Bíblia, e folheta para lá e para cá, e nada, e ora, e nada, e a gente fica naquela luta, ora, abre a Bíblia, e não é, mas na hora certa, daqui a pouco o Senhor, a gente abre um texto, lê, e o Senhor testifica dentro de nós que é aquele texto que a gente tem que trazer aquela palavra. E chega aqui os hinos que foram cantados também, tudo de acordo, e eu falei, não, realmente o Senhor está trabalhando. Os hinos que foram louvados aqui pelo pastor Cláudio, na liturgia, quero aprender a ser um bom discípulo, o primeiro hino, quero aprender a ser um bom discípulo, O outro, não foi esse, o outro é 254, consagrando e me santificando, verei a Jesus, consagrando e me santificando, verei a Jesus. Depois foi o 261, quem vem a mim jamais rejeitarei. E lendo essa epístola universal de Pedro, quem não conhece quem foi Pedro, e pensa assim, bom, lendo isso aqui, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. E quem não conhece, pensa assim, bom, esse aqui foi um homem letrado, um homem com uma certa capacidade, um homem que foi preparado desde pequeno no evangelho, ali na doutrina. Mas não, quem foi Pedro? Pedro foi um homem simples, um pescador, que não tinha nenhum compromisso com Jesus. Jesus veio aqui na terra fazer o seu ministério, se sujeitou como homem. Deus enviou seu Filho ao mundo para cumprir uma missão, que a missão era nos resgatar do pecado. E Jesus escolheu algumas pessoas para fazer parte do seu ministério. Alguns homens que foram chamados de discípulos. E uma dessas pessoas foi Pedro. Estava lá pescando juntamente com seu irmão André. E simplesmente um pescador, um homem rude, sem conhecimento. E o Senhor Jesus passa ali e chama aquele homem, vem, que eu vos farei pescador de almas. E Pedro entende, larga as redes e acompanha o Senhor Jesus.
E como eu falei, um homem que tinha uma natureza difícil, era certo, tinha um modo de ser diferente. E várias vezes nós vemos Pedro, durante esses 3 anos junto com Jesus, o Pedro antigo, era um Pedro que não era ainda convertido, ele estava com Jesus, mas não era. Ele era exaltado, era uma hora intrometia. Algumas vezes quando Jesus estava cumprindo, falando, e Pedro se lançava a falar algo, era um homem ousado, como nós vemos. Quando Jesus aparece ali para ele, Jesus vem andando sobre o mar e Pedro pede: se realmente és tu, faça-me que eu vá ter contigo, um homem corajoso também. E ali ele vai e começa a afundar e Jesus toma ele pela mão. Outrora, Pedro estava juntamente com Jesus, os discípulos ali passando em Cesareia, e Jesus pergunta: que diz os homens aí quem eu sou? Um diz que é Jeremias, um dos profetas, Elias. E vós, o que dizei? Pedro logo responde, tu és o Filho de Deus. E Jesus: muito bem, Pedro. Parece que Pedro acertou daquela vez, Mas logo em seguida Jesus continua falando com os discípulos sobre que ele deveria ser tomado, ser morto, mas ao 3º dia ia ressuscitar, ia para Jerusalém para sofrer. E Pedro chama Jesus à parte. Vem cá, Jesus, chama Jesus à parte. Eu acho que Pedro pensou assim: bom, eu estou com um ponto com o mestre, já acertei, ele vai me ouvir. Não permita que isso aconteça contigo. Pedro dando lugar ao inimigo, e Jesus dá aquela resposta ali: para trás de mim, Satanás. E esse era o Pedro. E nós vemos na Santa Ceia também, quando Jesus começa a fazer o preparativo ali para lavar os pés do discípulo, pega a toalha, bota água, e Pedro não sabia nem o que Jesus ia fazer, já começa: Jesus, tu vai lavar os pés a mim? E Jesus fala para ele: o que tu faça agora não entende. E Pedro responde ali: Jesus, nunca me lavará os pés. Como é que pode, De repente Pedro pensou assim: bom, Jesus vai falar assim: bom, Pedro, realmente vejo que tu entende que eu sou o Cristo, sou o Filho de Deus, e você foi o único que realmente não tem condição de deixar que eu, Cristo, Filho de Deus, lave teus pés. Mas Jesus não dá aquela resposta para ele ali: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí a gente já vê agora um Pedro com outra atitude, mudando, como o homem tinha facilidade de mudar pensamento. Tá bom, se é assim, não só os pés, mas a cabeça, todo o corpo. Jesus: não, Pedro, calma, nem assim também não. E nós vemos que esse era o Pedro antigo. Mas Jesus, e não teve jeito, aquele Pedro antigo era um homem que tinha todas essas características, a ponto de negar a Jesus, como Jesus falou que ele havia de o negar 3 vezes, e assim aconteceu. Jesus morreu para cumprir o propósito que ele veio ao mundo, para nos salvar. E agora Pedro falando para nós: bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, Pedro está contando uma experiência própria que ele teve, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele está contando aqui uma experiência que ele próprio teve, porque quando Jesus ressuscitou, que começou a aparecer aos discípulos, nós vemos que primeiramente apareceu as mulheres ali no sepulcro, e elas, antes de aparecer para elas, chegam no sepulcro, vê que a pedra está removida, e vai lá novamente chamar os discípulos. João e Pedro vem na frente correndo, João vem na frente, chega primeiro, e Pedro chega depois, e entra e vê ali que realmente Jesus ressuscitou. Eles acreditam, mas o que acontece? Eles voltam, e as mulheres ficam ali, e Maria tem aquele encontro de ver o mestre. E depois o Senhor Jesus aparece novamente para os discípulos no caminho de Emaú, aparece para eles estando em um local fechado, e até então não vemos Pedro se dirigindo a Jesus, e nem Jesus a Pedro, não tem nenhum diálogo. Evangelho de João, capítulo 20, 21, registra isso. 21, depois de Pedro
saber que Jesus ressuscitou, ter visto Jesus, o que ele faz? Ainda era uma pessoa que influenciava, né, os outros. Capítulo 21 de São João fala: vou pescar. Como assim? Acabou tudo, né? Jesus ressuscitou, mas não tem mais sentido, eu já neguei o mestre, tudo está perdido. E vai ali pescar no mar de Tiberíade, no mar da Galileia, está ali juntamente com seus discípulos, joga a rede para lá e para cá a noite toda, e nada pega. E daqui a pouco, já na manhã, de madrugada, manhã, já amanhecendo o dia, eles olham aquele homem lá na praia e grita: filhos, tem alguma coisa para comer? E eles respondem lá do barco: não, pescamos a noite toda e nada apanhamos. E aquele, até então, qualquer homem para eles, fala: lança para a rede para o lado direito. E eles lançam aquela rede e vem com tantos peixes que a rede começa, o barco começa a pique. Aí João fala: é Jesus, é Jesus. E Pedro ali estava naquele barco toda à vontade, pelado, mergulha no rio, né, no mar da Galileia, mergulha. E os discípulos vêm até a praia, e chega ali, Jesus já está com alimento para eles, e Pedro vem, né, parece que sem graça, puxando a rede, traz ali aquele material, e começa aquele diálogo de Jesus com Pedro: Pedro, tu me amas? Pergunta a primeira vez, segunda, terceira, Pedro chora, e ali aconteceu a conversão daquele homem, que durante 3 anos estava ali com Jesus, mas não era um homem convertido. Mas após aquele momento dessa conversão de Pedro, nós vemos agora um Pedro transformado. Não vemos mais um Pedro agora questionando ao Senhor Jesus sobre aquilo que ele estava fazendo, mas vemos um Pedro agora diferente. Atos capítulo 2, pregando o Evangelho, e quase 3.000 almas se convertendo ao Evangelho. Aquele homem falando com toda ousadia ali. Não vemos mais agora um Pedro pegando uma espada e cortando a orelha de um soldado, pensando que ele estava fazendo um bem para Jesus. Mas vemos agora um Pedro entrando ali pela porta formosa e falando para aquele homem que estava ali paralítico, que simplesmente também só queria algo material, ouro, prata. E Pedro, cheio do Espírito Santo, um Pedro transformado, olha para aquele homem, olha para nós. Olha que outro Pedro é agora, não mais um Pedro que tudo interrogava, tudo questionava, não, agora um homem diferente, cheio do poder de Deus. Olha para nós: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E aquele paralítico se levantou. Um Pedro transformado. E nós? Como foi cantado o hino aqui, e Pedro continua aqui: exortação à santidade. Nós também, um dia, nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus, e nós também temos que cada dia buscar a santificação. Quando nós falamos aqui, nós estamos pregando para nós mesmos, é para mim, é para cada um de nós. E Pedro continua aqui falando, nesse capítulo aqui, sobre exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Essa expressão, cingindo os lombos, antigamente os homens usavam aquelas túnicas compridas, e cingir o lombo era ele pegar, amarrar, fazer tipo um amarrado daqueles panos que ficava sobrando, e juntamente com o cinto prender, para que ele pudesse ter uma melhor movimentação, ele poder a qualquer momento correr, trabalhar, estar na batalha. Então o apóstolo Pedro, falando para nós, portanto, ele nos exortando a nós sermos santos também, transformados, assim como teve o processo na vida dele. Cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Nós temos uma mente, uma sóbria, é nós estarmos prontos para resistir a qualquer demanda que vier ao contrário, a qualquer seta do adversário que vir para tentar nos tirar do caminho do Senhor, e nós agirmos com a mente sadia, sã, e podermos no momento clamar a poder no sangue do Senhor Jesus. Pensamentos contrários, porque nós somos transformados e lavados, remidos pelo sangue do Senhor também.
Nós não somos mais aquele velho homem, nós somos um novo homem. É por isso que Pedro nos exorta a nós entendermos essa palavra e se comportarmos como tal, usar de sobriedade no nossos entendimentos, para nós termos uma mente sadia, a ponto de, nos momentos em que você entrar em conflito, você poder reagir com uma mente santa, clamar o sangue do Senhor Jesus e não ceder ao pecado. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorante. O que é concupiscência? Concupiscência é o desejo exacerbado, a vontade de fazer alguma coisa a qualquer custo. Um testemunho muito bonito em relação a isso, pastor Silvino, a quem nós mandamos um abraço, um homem de Deus. Ele conta um testemunho, ele já contou aqui, já contou nossos eventos. E até engraçado, ele contando que estava lá vendendo o seu doce, buzinando, né? E apareceu um oprimido ali, e aquele oprimido perturbando aquele homem de Deus. E o pastor Silvino, um homem de Deus que é, ele poderia muito bem pensar assim: bom, eu sou ungido do Senhor, sou homem de Deus, mas eu sou homem também. Esse homem está me perturbando, e ele poderia deixar a concupiscência entrar. Aquilo que antes havia na ignorância, quando ele estava envolvido na ignorância, porque o Silvino antigo, aquele homem, o homem Silvino, não o pastor Silvino, homem de Deus hoje, mas aquele velho homem Silvino, era um homem que era dotado de artes marciais, capoeira. Ele poderia muito bem pensar ali: bom, eu sou servo de Deus, sou ungido do Senhor, mas sou homem também, e dá uma gingada ali, dá um pontapé naquele homem, ele ficar caído lá e ele ir embora. Mas não, ele preferiu usar as armas que o Senhor tem nos dado. Nós somos servos de Deus, não podemos dar lugar à concupiscência que antes habitava em nós na época da ignorância. Não, sou servo de Deus, mas se partir eu parto também. Sou servo de Deus, mas no trabalho lá começa um pagodinho, eu estou junto também. Não, gente, isso já ficou para trás, isso faz parte do velho homem. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Me faz lembrar o servo de Deus Eliseu, quando ele ia a Sunem, e aquela mulher ali recebia em sua casa comer pão, e toda vez ele parava ali para comer pão, a ponto daquela mulher falar o que para o seu marido? Vejo que este é um santo homem de Deus. A Bíblia não relata que Eliseu chegava ali profetizando, levantando a mão e fazendo sair fogo, não. Santo homem de Deus pelo comportamento. Só a forma daquele homem se comportar, de chegar naquela cidade, ela conseguiu perceber pelo seu comportamento, seu modo de andar, seu modo de ser. Vejo que este é um santo homem de Deus, a ponto dela falar para o seu marido: vamos fazer um quartinho aqui junto do nosso muro, aqui no nosso quintal, para quando esse homem de Deus vir a Sunem, ele possa descansar e repousar. E assim foi feito. Ela percebeu que ele era um santo homem de Deus por causa do seu comportamento, o seu modo de ser. Nós não precisamos chegar num lugar e levantar a mão, falar em mistério, não, nada disso. O nosso simples passar, alguém olha para nós e vejo que ali vai um santo homem de Deus, vejo que ali vai uma jovem de Deus. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Olha quem está falando isso para nós. Pedro, um homem que outrora tinha uma vida totalmente, mas após a conversão, nós vemos um Pedro novo, um Pedro transformado. Você ainda quer ser um bom discípulo? Eu quero ser um bom discípulo, estou lutando para isso. Lutando para cada dia melhorar a nosso modo de ser. Você quer ser um bom discípulo como Pedro, um homem transformado, quer continuar sendo? É pedindo a Deus sabedoria a cada dia, para nós lidarmos com as situações da vida. E sabedoria, o que é a sabedoria que a Bíblia fala? A Bíblia relata que Salomão, ele teve uma grande oportunidade de pedir algo a Deus. Deus falou: pede-me o que eu quiser que eu te dê. E ele pediu o que? Sabedoria para ele governar, para ele entrar e sair diante do povo. E aconteceu, teve um momento que teve algo que aconteceu para que ele pudesse exercitar a sabedoria. Porque a sabedoria ela tem que ser exercitada. Às vezes a gente pede sabedoria a Deus: Senhor, me dá sabedoria. Mas não é essa sabedoria terrena, não. Essa sabedoria que a gente compra.
Sabedoria não é você, no outro dia eu vou aprender, amanhecer falando inglês, cálculos matemáticos, não tem nada a ver, porque isso aí a gente adquire. O Senhor abre a nossa mente, você vai lá, entra num cursinho, você paga um curso e você adquire, mas é a sabedoria de tomar decisões. E o próprio Salomão fala que até o louco, quando se cala, passa por sábio. Então ser sábio muitas vezes é se calar. Eu tive uma experiência, eu era diácono ainda, e eu saindo da vigília de Acari, 4 e pouca da manhã, e eu passando ali em Acari, tinha uma viatura parada, viatura da polícia, e estava com o giroscópio desligado. Eu passei mais ou menos 60, 70, e aquele policial me xingou. Ele me xingou devagar, ô seu isso, me chamou de um nome lá. O velho homem entrou. Eu dei uma freada no carro, parei lá na frente e vim, e eu estava pedindo sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Mas é o que eu estou falando, sabedoria a gente tem que exercitar. Aí eu dei aquela freada no carro, voltei de paletó e gravata de madrugada, e aquela discussão com aqueles homens ali, querendo, né, dar uma carteirada e tal. E ele me xingou, e eu falei algumas coisas, e entrei no carro e fui embora. Quando eu entrei, peguei a Avenida Brasil e indo embora, e a consciência bateu. Poxa, perdi a oportunidade de exercer a sabedoria. Porque Salomão fala que até o louco, quando se cala, passa por sábio. Eu poderia ter ido embora, levar aquela afronta que eu estava ganhando. Aí me deu aquela tristeza, aquele arrependimento. Poxa, eu não fiz um papel de um servo de Deus. Senhor, me dá a oportunidade, Senhor Deus, exercitar a sabedoria. Ser sábio às vezes é calar, é levar a afronta para casa. Isso é que é ser sábio. E a gente tem que ir praticando, porque o Senhor vai te colocando em situações como colocou Salomão. Salomão pediu sabedoria, e logo depois acontece aquele caso daquelas 2 mulheres. Ele, como rei, poderia falar o quê? Pega essas 2 mulheres aí, bota na cadeia, deixa elas brigando lá até a hora que elas resolverem falar quem é a mãe verdadeira. Não, ele deve ter falado: Senhor, é agora o momento de eu exercitar. Vai lá, pega a criança, chamou um soldado, traz a espada, divide ao meio, dá metade para um, metade para outra. A outra lá, a mãe verdadeira, não, deixa com ela. E ele entendeu quem era a mãe verdadeira. Aí naquela mesma semana, Senhor, tem misericórdia, Senhor, fiz um papel feio, me dá uma oportunidade nova de eu começar a exercitar essa sabedoria. Aí eu estava morando há pouco tempo em Campo Grande, e a casa que eu comprei, ela tinha um muro baixinho, bem baixo, e os vizinhos do lado, um pessoal já de idade, meio complicado, e qualquer coisa eles brigavam. E eu, catando as folhas na minha casa, botei fogo lá nas folhas, muita folha, eu botei fogo e subiu fumaça como normal, e algumas fumaças foi para a casa dessas vizinhas. E uma mais idosa que tem lá, que é complicada, me xingou de tudo que foi nome, seu isso, seu aquilo, e que a fumaça está vindo para dentro da minha casa. Não era tanto assim não, era uma fumacinha, mas como já gosta do problema. E eu simplesmente virei para aquela senhora, falei: senhora, me desculpa, tá bom? E peguei uma borracha, comecei a apagar o fogo. Me perdoa que eu errei mesmo. Aí a filha dela, que estava contra mim também, me xingando, as 2. Mamãe, o rapaz já pediu desculpa, para com isso. Eu saí de cenário, eles ficando brigando entre eles. Eu falei: muito obrigado, Senhor, porque eu consegui dominar o eu consegui dessa vez exercitar a sabedoria. O Senhor me deu mais uma oportunidade. Então, sermos discípulos do Senhor, nós temos que renunciar a nós mesmos, renunciar o homem que antes havia no nosso tempo de ignorância. Temos que renunciar. Eu sou servo de Deus, mas partiu para cima de mim. Você é servo de Deus. Você é um novo Pedro, não é um Pedro mais da ignorância, não. Você é um novo Pedro. Exortação à santidade. Sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. É o que eu estou pedindo ao Senhor, é o que nós devemos pedir ao Senhor. Para cada dia o Senhor nos transformar, para que nós possamos vir a cada dia exercer a prática da santidade, porque nós nunca vamos chegar a um grau de perfeição total só no céu mesmo, mas aqui na terra o Senhor exige isso de nós. E quem fala? Um homem que outrora era um homem que vivia na ignorância, mas após a sua conversão nós vemos um Pedro transformado. E ele termina essa passagem falando: purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida,
Amai-vos ardentemente uns aos outros. Então, ser santo é eu amar meu irmão sem qualquer coisa que venha interferir. É amar meu irmão sem nenhuma condição. É eu amar o meu irmão sem nenhum interesse de troca. Exortação à santidade. Eu tenho que amar a cada um independente de qualquer coisa. Ah, meu irmão é assim, eu tenho que amar. Meu irmão é desse jeito, eu tenho que amar ele. Amai uns aos outros com coração puro. Amai-vos ardentemente. Então é o que eu, pastor Wilson, preciso ser. É o que eu, pastor Wilson, preciso exercitar. Amar meu irmão ardentemente, com um coração puro. É isso que eu preciso, que o apóstolo Pedro, usado pelo Senhor, nos exorta. Por que ele nos exorta tudo isso? Porque nós já fomos gerados de novo, nós somos nova criatura, não somos mais o homem que vivia na ignorância, não somos mais aquele Pedro antigo, mas agora somos um homem transformado, um homem convertido, um homem que o Senhor conta conosco para fazer a sua obra. O Senhor conta comigo, conta com você, conta com cada um de nós. Então vamos, irmãos, a cada dia procurar estar nos pés do Senhor e buscar a cada dia a santidade. Sabemos que nessa terra não chegaremos a um grau perfeito de santidade, mas que nós possamos a cada dia batalhar para sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, que nós possamos nos unir e a cada dia estarmos unidos fazendo a obra do Senhor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada, e que o Senhor possa continuar nos abençoando grandemente. Amém.